Glória a Deus, aleluias. Presbítero Felipe. Glória a Deus, aleluias. Boa noite, igreja. Como é que os irmãos estão nessa noite? Todos bem? Amém? Aquele que puder, vamos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor aí. Nós estamos iniciando essa palavra, amém? Aquele que queira me acompanhar, Efésios 6, versículo 10. Efésios 6, 10. Todos acharam? Algumas pessoas estão procurando ainda, vamos aguardar um pouco. Efésios 6:10 vai nos dizer assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficardes firmes contra as ciladas do diabo, amém? Feche os teus olhos, vamos orar por essa palavra, orar por este culto, amém? Presente a minha vida em oração, presente o Léo aí que estará me ajudando nessa batalha aí, amém? Jesus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por essa palavra, Senhor, que por si só já é santa e eficaz, Senhor. Pai, obrigado por nos alimentar a cada dia que nós viemos aqui, Senhor, em busca da Tua palavra, em busca de uma confirmação, Jesus. Pai, eu te peço nesta noite, Senhor, que o Senhor possa deixar os nossos corações sensíveis, Senhor. O Senhor possa deixar os nossos corações atentos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, ó Pai. Que em nome do Senhor Jesus, meu Deus, qualquer bloqueio, ó Pai, no coração de cada um aqui, meu Deus, venha ser quebrado nessa noite pelo nome do Senhor Jesus, Pai. Poderoso Deus, que todos possam estar atentos a Ti, ao Teu falar, Senhor, ao Teu mover neste lugar, Senhor. Pai, derrama também um quebrantamento em nossos corações, Jesus, um entendimento, ó Pai, para que nós possamos absorver esta palavra, Senhor, que nós possamos usar a ela, ó Pai, no nosso dia a dia, ó Pai, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, meu Deus. Tu és santo, Tu és poderoso, Pai. Desde já eu te agradeço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém, amada igreja? Podem se assentar, fazendo um favor. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que o Senhor colocou no meu coração durante esses dias dessas pregações que estão vindo, e que o pastor vem falado sobre aquele jovem de Gadara que estava com seu corpo cheio de demônios, de legiões. Isso me trouxe algo que o Senhor me mostrou há muito tempo atrás, e conforme foi vindo essas sessões de mensagem, o Senhor foi aflorando isso ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, aquilo que o Senhor tem colocado. Algum tempo atrás, uma pessoa tinha me pedido para que eu orasse por ela, porque ela não estava conseguindo entender as mensagens, as pregações, a qual estavam sendo direcionadas a vida dela. Ela não estava conseguindo entender, ela não estava conseguindo identificar algumas coisas. E eu falei para ela: amém, vamos orar, né? E Deus vai nos mostrar o que é que está acontecendo. E durante as minhas orações, Deus me mostrou algo muito peculiar. Ele me mostrou esta pessoa dentro da igreja, e toda vez que ela ouvia algo da parte do Senhor, era como se o coração dela se fechasse dentro de uma lata.
e aquela palavra não conseguia penetrar. Ela estava ali ouvindo, ela estava ali vendo o que estava acontecendo, ela estava ouvindo a mensagem, a palavra do Senhor, ela estava lendo, mas ela não conseguia absorver aquilo. Ela não conseguia entender o que é que estava se passando e o porquê ela não conseguia aplicar aquilo que vinha sendo pregado na vida dela. Ela não conseguia colocar em prática. E o Senhor me mostrou isso. E eu falei, meu Deus, como assim? E durante as orações, cada dia eu via um pedaço de lata sendo puxado e fechando um lado do coração. Fechava a frente, fechava a lateral, ia se fechando, se formando uma armadura em volta do coração dela. E ela não conseguia absorver a mensagem. E quando o pastor foi pregando durante esses dias, e as coisas começaram a se encaixar, as coisas começaram a fazer sentido, sobre isso que sobre isso que o Senhor tinha me mostrado. Desse jovem de Gadara, ele não contraiu essa legião do nada, num estalar de dedo. Foi lá e aquela legião entrou nele e ele ficou endemoniado. Foram começando com pequenas coisas, com pequenos bloqueios no coração, com pequenas partes sendo petrificadas e a palavra não entrando. E eu tenho percebido ao longo desse tempo que eu venho servindo ao Senhor que isso tem acontecido muito na igreja. Às vezes a pessoa se bloqueia com o pregador, ou acha que aquela palavra não é para ela. Essa palavra não é para mim, essa palavra é para fulano. Se fulano tivesse aqui, essa palavra serviria para ele. E essas coisas vão se formando um bloqueio. Vamos levantando parede em volta dos nossos corações e não deixamos que aquela palavra entre. Aquela palavra, sim, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Todas as vezes que você está aqui, você tem que saber extrair aquilo que o Senhor tem para você. Toda palavra vai ter um momento que ela vai falar com você, mas nós precisamos estar sensíveis, nós precisamos estar atentos a isso. Se nós começamos a fechar esses muros, se nós começamos a puxar esses pedaços de lata para fechar os nossos corações, essa palavra não vai ter eficácia nas nossas vidas. E isso aconteceu. E aí a gente orou e por fim essa pessoa ela não conseguiu permanecer na igreja, ela não conseguiu se firmar com o Senhor. E algum tempo atrás eu conversando com outro irmão e ele me falando que estava acontecendo quase a mesma coisa com ele. E aí ele me falou assim, irmão, eu fui pego por uma cegueira espiritual. Eu falei, como assim você foi pego por uma cegueira espiritual? Ele falou, cada dia que eu ia na igreja, eu ouvia a palavra, eu sabia o que eu tinha que fazer, eu entendia o que estava sendo pregado, mas eu não praticava. Mas eu não colocava em prática. E isso aos poucos foi me cegando, ao ponto de ter situações que eu sabia como controlar, ter situações que eu sabia como lidar, mas pela cegueira espiritual eu não fazia. Eu sabia que eu precisava orar por tal situação, mas eu deixava me levar e durante o dia eu me distraía com outras coisas e aquela cegueira não deixava eu ver o que estava acontecendo a fundo. Eu falei, rapaz, isso é perigoso. Ele falou, é muito. E uma das coisas mais difíceis é a gente sair da cegueira espiritual. Porque a cegueira espiritual, ela não vem de uma vez, da noite para o dia você fica cego espiritualmente e você não consegue enxergar mais nada e você não consegue entender mais nada, não. Vem num dia, ofusca uma coisa, vem outra palavra, fala com você, você se desvia, não é para mim, não, isso não está legal, não é assim. E a cada dia mais, aquela cegueira vai te pegando. Seus olhos vão ficando nubiados. Você já não consegue enxergar mais o óbvio, você já não consegue mais entender uma simples palavra que você lê. E como que essas coisas acontecem em nossas vidas? Semelhante
a essa menina que teve um bloqueio no coração, a cegueira espiritual vem da mesma forma. Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de ler a palavra do Senhor, quando nós deixamos de vir a um culto por coisas banais, por coisas bobas, não vou ir hoje porque eu estou cansado, porque eu não quero, hoje eu não estou legal. Não, quando você não está legal, esse é o dia de você vir para a igreja. Esse é o dia que o Senhor quer falar com você. Muitas das vezes nós estamos sim cansados, o cansaço vem para todo mundo. Nós somos seres humanos, o trabalho, a correria do dia a dia, às vezes até uma coisa ou outra vai nos atrapalhar, mas nós temos que ser persistentes para que isso não pegue os nossos corações. Nós temos que ser persistentes para que isso não venha nos atingir de uma maneira a qual nós não vamos conseguir lidar com a situação sozinho. E cada pedacinho disso forma aquele castelo que o pastor falou domingo passado. Quando nós levantamos um castelo ao nosso redor, e esse castelo ele é feito de argumentos. Quando nós temos muitos argumentos para não fazer certo tipo de coisa, nós vamos levantando ali tijolo por tijolo até sermos fechados, até sermos tomados pela escuridão, pela sombra que aquele castelo vai fazer na tua vida, no teu coração. Mas o Senhor em tudo, Ele nos dá estratégias de batalha, Ele nos dá estratégias de guerra, e nós temos que estar atentos a isso. Nós temos que estar firmes no Senhor para podermos entender qual que é isso. Mas quando nós paramos para pensar em argumentos, o ser humano, ele é muito bom de argumento. Quando você fala uma coisa, se abre um leque na nossa cabeça de 1001 opções a quais nós temos para não fazer aquilo ou para tentarmos contornar aquilo, porque muitas das vezes não queremos fazer. Muitas das vezes é algo que é desagradável, é algo que nós não queremos tomar uma frente e fazer, é uma confusão que nós não queremos resolver, é um desentendimento que nós não queremos ir atrás para poder resolver, e aí nós abrimos o leque de ideias, abrimos o leque de sugestões e escolhemos quais são as mais viáveis. E aí quando a pessoa vem falar para você, fulano, por que você não fez isso? Por que você não foi lá naquilo? Ou o seu subconsciente, você tinha que resolver isso. Aí a sua cabeça já vai vir com essas questões, já vai vir com essas respostas. Eu não fui porque eu tive que resolver outra coisa. Eu passei em tal lugar e acabei me atrasando lá e não consegui fazer isso, não consegui passar lá, não consegui resolver aquilo. E nisso você só vai levantando, só vai agregando os tijolinhos ali, só vai agregando os tijolinhos, só vai fechando e petrificando o teu coração. E diante disso tudo, nós temos que nos fazer pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Quais são as armaduras que nós temos revestido o nosso coração para que a palavra do Senhor não entre? Você consegue entender quais são as armaduras que você tem colocado no teu coração para que a palavra do Senhor não penetre? Para que aquilo que você sabe que você tem que fazer, mas você não faz? Hoje você consegue entender quais são esses gatilhos que são acionados quando pessoas te falam determinadas coisas? Porque tem horas nas nossas vidas que algumas pessoas vêm e falam, viu, a gente precisa ver aquele negócio lá. Você já fala, poxa vida, já vem problema, e eu não estou a fim de resolver isso. E isso é um gatilho. Isso é um gatilho para nós nos bloquearmos. Quando você lembra de algo que você tem que fazer, algo que você se propôs a fazer com o Senhor, que não é fácil, e aí chega o dia de você fazer, daí você fala, Jesus, não dá para mim fazer amanhã isso aí não, tem que ser hoje, tem que ser desse jeito. Mas nós nos esquecemos que fomos nós que se propomos. Foi eu que falei, não, Jesus, eu vou fazer, e eu vou fazer assim. Daí chega na hora de fazer, você quer mudar o jeito de fazer. Mas não foi isso que você se propôs com o Senhor. Não foi desse modo que você tratou com o Senhor. E isso são coisas que parecem não ser nada durante o dia, durante a semana,
durante um mês, durante 2 meses, mas a hora que você se tocar, na hora que der aquele estalo na tua cabeça, Jesus, por que eu estou passando por essa situação? Aí você vai se lembrar, lá atrás, o primeiro tijolo que você levantou, poxa, eu não resolvi aquilo ainda. Aí você vai se lembrar de novo lá, poxa, eu estou passando isso, porque eu me propus a fazer aquilo com o Senhor e eu não fui. E eu não fiz do jeito que era. Eu quis fazer do meu jeito. Eu quis contornar o caminho do Senhor. Eu não quis passar pelo espinho, eu quis ir pelo limpo lá. É mais fácil, eu vou andar um pouco mais. Sim, você andou um pouco mais. E agora você vai ter que andar o dobro, porque você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar sim, você vai ter que voltar lá atrás, resolver aquelas coisinhas que você não resolveu e passar pelo caminho de espinho de novo. De novo não, né? Porque você deu a volta. Você vai ter que passar por aquele caminho de espinho. E isso são coisas necessárias nas nossas vidas. Isso são coisas eficazes que têm que ser resolvidas, para que esses bloqueios não venham entrar nos nossos corações. E enquanto a palavra foi se desenrolando no domingo, e o pastor falando disso, e eu fiquei imaginando aquele jovem de Gadara. O que será que aquele cara fez? E aí, igreja, a cabeça da gente vai longe, os pensamentos vão longe. Vão longe, sabe por quê? Porque só eu sei do que eu sou capaz. Só eu sei as coisas que eu posso fazer. Só eu sei as coisas que eu já fiz lá atrás. E tudo tem um preço. Tudo que nós fizemos lá atrás tem um preço. E se a gente não resolver, se nós não resolvemos, uma hora a conta chega. Eu ouvi algo de um pregador uma vez, que ele fala que o nosso corpo, a nossa vida, é como um cartão de crédito. A gente vai usando, mas uma hora a fatura chega. E quando a fatura chegar, a gente tem que pagar o preço. Quando a fatura chegar, a gente tem que pagar o preço. Então nós temos que saber como nós estamos vivendo, nós temos que saber quais coisas nós estamos fazendo, porque lá na frente a fatura vai chegar. E quando a fatura chegar, você tem que estar disposto a pagar. Porque você plantou, você vai colher. Isso é o que muitos costumam dizer, que é a lei do retorno, que você planta, você colhe, querendo ou não. Mas mesmo assim, a pergunta ainda fica: qual que é o bloqueio que tem no teu coração, que a palavra do Senhor não consegue penetrar naquela área? O que é que te faz negar aquela área da tua vida ao Senhor para um tratamento? Por quê? Por que você não deixa o Senhor tocar naquele ponto? Por quê? Por que Jesus não consegue tratar esta área da tua vida? Você já tem feito essa pergunta para você? Jesus, por que eu não consigo deixar o Senhor tratar essa área da minha vida? Pai, por que eu não consigo passar daqui, ó? Toda vez, Senhor, eu volto, eu chego aqui e eu travo. Por que eu travo nesse ponto, Senhor? Por quê? Nós temos que fazer essa pergunta para o Senhor. Nós temos que entender isso, para que essas coisas venham ser quebradas em nossos corações, para que esses pedaços de lata, para que essas armaduras malignas venham ser quebradas em nossas vidas, para que o Senhor possa tratar o nosso coração, para que Ele possa pegar o teu coração, esmiuçar, sabe, moldar novamente da maneira que Ele quer, e aí sim nós conseguimos prosseguir diante do Senhor. Mas o Senhor, Ele nos dá estratégias com isso, e uma dessas estratégias é: purificai o vosso coração. E em Tiago, aquele que quiser me acompanhar, Tiago 4, ele vai nos dizer:
Tiago 4, versículo 7. Vai nos dizer assim: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a primeira coisa que o Senhor tem para nós é o quê? Que nós saiamos correndo. Saia correndo daquilo que te faz mal. Sabe? Corre, fuja. Fuja daquelas coisas que não te trazem pensamentos bons. Fuja das tentações do mundo. Fuja das tentações do dia a dia. Quando nós sabemos que temos que fazer algo para o Senhor e nós pegamos o nosso celular e desviamos a nossa atenção, você precisa fugir disso, para que você venha fazer aquilo que você determinou com o Senhor. O versículo 8 vai dizer assim: achegai-vos a Deus e Ele acolherá a todos vós, pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o vosso coração. Há alguns tempos atrás, eu estava conversando com o pastor, e eu falei para ele que eu não estava conseguindo vencer algumas orações que eu estava fazendo, algumas situações durante o dia que eu passava, e algo ele me falou, e isso ficou gravado no meu coração há muito tempo. A gente não pode impedir uma andorinha de voar sobre as nossas cabeças, mas nós conseguimos impedir ela de fazer um ninho em nossas cabeças. Então, quando vier os seus pensamentos durante o dia, de coisas que não te agradam, de coisas que não te fazem bem, ore por uma pessoa, ore por um amigo seu, apresente um familiar seu em oração. Todas as vezes que você se distrair com coisas que não são da presença do Senhor, ore por alguém, ore por um irmão, ore por uma área da tua vida, que você vai ver que essas coisas parece que nunca aconteceram na sua vida. Isso são algumas estratégias que o Senhor nos dá. Isso são algumas estratégias que nós temos que ter nos nossos corações para podermos vencer isto. Para que nós possamos tirar essas armaduras dos nossos corações. Para que nós não venhamos permitir que a cegueira espiritual nos pegue. E são estratégias simples, mas eficazes. Versículo 9 vai nos dizer: entristecei-vos, arrependei e chorai, abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar. E o versículo 10 vai dizer: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Igreja, eu não sei como você tem orado, como procede a tua oração diante do Senhor, mas não pense que é fácil você se humilhar diante do Senhor. Não pense que isso é uma coisa simples, que você vai lá, você vai chegar, você vai chorar, você vai contar suas pitangas para o Senhor, e isso é se humilhar. Não. Se humilhar é você estar disposto a pagar o preço. É você estar disposto a todos os dias aos pés do Senhor, você está lá batalhando pela sua família, você está batalhando pelas coisas que você não consegue vencer, todos os dias, todos os dias, todos os dias, sem cessar, sem descansar. Vai ter dia que você não vai querer, vai ter dia que você não vai querer, o cansaço vai te pegar, o sono vai pegar, você vai estar lá, e você vai ter que ir aos pés do Senhor se humilhar. Nós temos que ir aos pés do Senhor se humilhar. E isso não é fácil, não pense que é fácil, não. Eu vou lá e vou chorar, e o Senhor vai ficar com dó de mim, o Senhor vai ficar com pena do meu coração, e vai me exaltar. Não. Negativo. Negativo. Isso é uma batalha constante, isso é uma batalha diária. Para algumas situações, isso vai custar o teu dia inteiro. Para outras situações, vai custar a sua semana inteira.
Para algumas situações vai custar um mês, e para outras vai custar uma vida inteira de oração. E a oração, igreja, não é 2, 3 minutos lá, ai, Jesus, está doendo minha perna, eu vou levantar. Não, é guerra, é espada, é luta, não é fácil não. Não é fácil. Muitas das vezes as pessoas veem a gente brincando, a gente dando risada, a gente descontraindo, falam que esse cara, eu acho que ele é meio atrapalhado, porque só vive dando risada, mas não sabe o que a gente passa, não sabe as nossas batalhas. Esses dias um rapaz que trabalha comigo falou assim: cara, como que você consegue de manhã estar nessa alegria aí brincando, cara? Eu não funciono de manhã. Eu falei, cara, é só Jesus para te explicar isso, eu não sei não. Mas essa é a nossa vida, igreja. Essa é a vida daquele que serve ao Senhor. Você pode estar com um sorriso no rosto, mas o teu coração tem que estar em batalha, o teu coração tem que estar contrido, o teu coração tem que estar lá, firme, diante dos pés do Senhor, lá, batalhando, brigando, durante o dia, durante a noite. Vai ter dias que o Senhor vai te acordar de madrugada, você não vai entender o que está acontecendo. Vá lá de joelho que você vai entender. O Senhor vai mostrar para você o que é que vai acontecer, o que é que está se passando. Na maioria das vezes não vai ser nem a sua causa. Deus, ele vai te acordar para você lutar a batalha do teu irmão, que está passando por uma necessidade, está passando por uma dificuldade. O Senhor, ele vai te acordar para você orar por aquele irmão lá. E aí depois você vai chegar e vai falar para o seu irmão assim, ó: o Senhor sabe das tuas lutas. Porque o Senhor sabe das tuas lutas. Você acha que não tem gente que acorda de madrugada para orar por você? Enquanto nós às vezes estamos nos divertindo, enquanto nós estamos trabalhando, às vezes nós estamos dormindo ou fazendo alguma outra coisa, tem gente que está orando por mim. Sim, eu estou aqui por oração de pessoas, por muitas pessoas que já oraram por mim, sabe? É muitos livramentos que nós temos e nós não sabemos de onde vem de joelho de pessoas que pagam o preço pela tua vida, que pagam o preço pela minha vida. E isso é gostoso, sabe? Eu ouvi algo que na hora eu fiquei meio entristecido, mas depois eu me alegrei muito. Uma tia minha parou eu há algum tempo atrás e me falou assim: eu achei que você ia dar muito trabalho para sua mãe, cara. Eu achei que você ia se perder nas drogas, que você ia ser preso, isso e aquilo. Mas olha hoje você aí falando de Deus para a tia. Olha você hoje aí trazendo a palavra para a tia. Sabe, isso é gratificante, a gente vê o que o Senhor tem feito na vida da gente. Isso é gostoso de ouvir durante o tempo. E a segunda estratégia que o Senhor nos dá é: usai as armaduras corretas. Aquele que queira me acompanhar, Efésios 6, vamos voltar lá. Efésios 6, 14. Efésios 6,14 vai nos dizer assim: assim mantenha-se firme, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, esteja atento e perseverem na oração por todos os santos. Igreja, a primeira vez que eu li isso, nas minhas orações, todo dia eu falava para o Senhor: Senhor, me revista. Me revista com a tua armadura, Senhor.
Me revista, Pai, com a tua couraça. Coloque, ó Pai, sandália aos meus pés para que eu possa continuar a minha caminhada, Senhor. Pai, coloque em minhas mãos a tua espada, Senhor, que é a tua palavra, que sempre venha estar afiada, Senhor, no meu coração. Imponha, Senhor, sobre os meus braços o teu escudo da fé. E para, Senhor, toda seta direcionada sobre a minha vida. Durante muito tempo eu orei por isso. Durante muito tempo eu subia no monte e as minhas orações eram essas. E ainda oro por isso, igreja. E eu convido você hoje a ter essas orações com o Senhor. A pedir que o Senhor te revista. Cada versículo aqui, do 14 ao 17, está falando de uma armadura em específico. No 14 fala do cinto. No 15 fala para nós calçarmos os nossos pés com a palavra, com o evangelho. Durante 40 anos, o povo de Israel permaneceu firme com as sandálias. O Senhor não deixou perecer. Você acha que o Senhor vai deixar a tua perecer em 1, 2 anos? Em 3 anos? Não. Eu creio que Paulo, quando ele escreveu, Paulo era romano. Quando ele escreveu cada um desses versículos, ele olhava nas batalhas, quais eram as armaduras e quais era a eficácia de cada uma delas, em qual parte do corpo. E ele selecionou e deixou aqui como armas de guerra para nós. E para cada uma ele deu um sentido na palavra do Senhor. Calçai-vos das sandálias do Evangelho, empunhai nas mãos a espada do Senhor. E se nós pegarmos cada uma para esmiuçar, para ler, o quanto o Senhor tem nos revestido a cada dia. Você consegue entender quanto o Senhor tem nos revestido a cada dia? E o terceiro princípio que eu gostaria de deixar para vocês é constância em oração. Isso eu acho que é uma das coisas mais difíceis, mas não impossível. Você tem constância em oração. Todos os dias você perseverar. Todos os dias você está pronto para orar. Todos os dias você está pronto para buscar. Isso não é fácil, igreja. Isso não é fácil, não é fácil, não é fácil. Nós passamos muito tempo subindo no monte. Mais de 1 ano. Só a igreja. E quando nós estamos juntos no coletivo, isso acaba se tornando algo mais dinâmico, algo mais simples de se fazer. Porque você está ali, você vai ter o seu tempo, então você vai ter que orar. Mas e quando você chega cansado do trabalho e você tem os seus afazeres na casa e você tem que orar? E quando é o seu dia de folga e você quer dar aquela relaxada, você quer descansar, quer descontrair, quer dar uma volta, você também precisa orar. E você manter isso diário na tua vida não é fácil. Não é fácil, não é fácil você manter isso. Não é tão simples quanto parece você dobrar o joelho e orar. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos usar repetições de palavras em nossas orações. Mas as nossas orações têm que ser renovadas todos os dias. Assim pela manhã, como a palavra do Senhor é renovada, a tua oração tem que ser renovada todos os dias. E uma estratégia que nós temos em nossas mãos e nós devemos usar é uma lista de oração, uma coisa simples que nós aprendemos na escola bíblica. É uma coisa simples que vem sendo falado aqui, há muito, muito tempo. Mas ainda hoje, se perguntar, se pedir para levantar a mão, tem pessoas que ainda não têm uma lista de oração. Tem pessoas que não têm uma lista de prioridade pelo que orar ou por que orar.
E olha, igreja, isso é triste de falar, sabe? Isso é triste de falar. Que eu não tenho uma oração, que eu não tenho uma lista de oração, que eu não oro pelo meu irmão que congrega comigo, que eu não oro pela minha família, que eu não oro pelos meus filhos, sabe? Mas ainda há pessoas que oram por vocês. Mas ainda há pessoas que oram por mim, ainda há pessoas que não se cansaram, ainda há pessoas que se manteram na constância, que ainda continua firme nas orações, com a lista, com o caderno de oração, firme diante do Senhor. E por que nós não tomamos essa atitude hoje? Por que nós não tomamos essa palavra em nossos corações e guardamos ela e começamos a aplicar no nosso dia de hoje? Nós só não fazemos isso quando nós não entendemos o começo lá, o que é que tem travado o nosso coração. Nós só não fazemos essas coisas quando nós em si entendemos que temos armaduras em volta do nosso coração que não deixa essa palavra penetrar. Porque há quanto tempo você tem ouvido isso? Há quanto tempo você tem ouvido isso? Há quanto tempo isso vem sendo pregado aqui? Há quanto tempo vem sendo falado para nós orarmos, para nós lermos a Bíblia, para nós buscarmos o Senhor? Mas isso não acontece. Isso não acontece porque até o dia de hoje você não tinha entendido que tem como o seu subconsciente bloquear o teu coração para você não absorver aquelas palavras que o Senhor tem para a tua vida. Mas que hoje, em nome de Jesus, isso venha a ser quebrado no teu coração. Se esses bloqueios se permanecem aí, eu oro para que o Senhor quebre em nome de Jesus. E para eu encerrar essa mensagem, eu gostaria de ler mais uma vez aqui o versículo 18. Orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Persevere na oração pela tua família, persevere na oração pelo teu filho, persevere na oração pela tua casa, pelo teu casamento, pela tua vida. Não abra mão, não desista. Não, o Senhor é por nós. Há um Deus que luta as minhas batalhas, há um Deus que luta as tuas batalhas. Nunca se esqueça que há pessoas que orem pela tua vida, amém? Eu gostaria de orar com vocês neste momento. Se coloquem de pé. Feche os teus olhos. Presente a tua vida ao Senhor.